Graça e paz, queridos. Vamos compartilhar então a palavra hoje, essa palavra para a nossa edificação, a palavra para nos realmente reavivar e nos fazer realmente vivermos, na dimensão do Evangelho. Essa palavra, queridos, domingo passado, pela manhã, nós tivemos o pastor Jonathan ministrando aqui no culto da manhã. Está gravada essa mensagem, você pode depois assistir. E ele, no início da sua ministração, ele disse que muitas vezes nós recordamos da questão da ressurreição apenas no momento da Páscoa. Depois, nós nos esquecemos, da questão da ressurreição. E aquilo me chamou a atenção, então, a palavra de hoje tem essa ideia. A ressurreição de Jesus traz transformação. A ressurreição de Jesus traz transformação. E o texto base, queridos, ali, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 54 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 54 ao 58. Diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, queridos, uma das coisas que me chama a atenção aqui é essa expressão que o apóstolo Paulo, no versículo 57, diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Isso é uma ação constante. Esta vitória não foi uma vitória naquele momento, é uma vitória eterna. Por isso a obra da cruz não tem validade. A obra da cruz é eterna. A obra da cruz é algo que varre os séculos e nós fomos alcançados pela obra da cruz, mesmo tendo passado mais de 2000 anos. Alguém disse que a ressurreição de Jesus Cristo é o diferencial que nós temos entre todas as demais religiões. Alguém disse que não há nada parecido e nunca houve e jamais existirá na história do mundo algo parecido com isto. E aí então se faz as comparações, outras religiões oferecem um código de conduta, um caminho, para o progresso. Mas nós, queridos, como cristãos, nós proclamamos um Salvador que morreu e ressuscitou. Nós proclamamos a Jesus que venceu a morte e agora Ele nos convida para abrirmos o nosso coração, para que Ele possa fazer do nosso coração o seu altar, fazer das nossas vidas templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Então o poder da ressurreição traz realmente esta oportunidade de sairmos do estágio de criaturas e sermos adotados na família celestial para vivermos como filhos e filhas de Deus. A palavra, queridos, no livro de Isaías, no capítulo 64, 4, quando Isaías começa a ter intimidade com Deus, ele diz o seguinte, que desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que por aqueles que esperam nele. Sabe, queridos, Isaías, naquele momento ali,
no seu contexto, eu creio que ele olhou e viu muitas religiões, e ele percebeu, talvez como o Salmo 115 diz, muitos ídolos que tinham boca, mas não conseguiam falar, tinham os olhos, mas não conseguiam ver, tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir, tinham o nariz, mas não respiravam. E eu creio que então Isaías fala assim, nunca se ouviu em toda a história humana um Deus, no qual você não precisa carregar, o qual você não precisa oferecer. Um Deus que é totalmente diferente de tudo, porque Ele trabalha para aqueles que confiam nele. E é isso que o Evangelho vem trazer para nós, queridos. O Evangelho anuncia as boas obras do que Jesus fez, triunfando na cruz, como diz Colossenses 2,15. Ele triunfou ali na cruz. Então, Jesus, como nosso Rei, triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Ele triunfou sobre todas essas forças. E por isso, queridos, alguém escreveu e disse, portanto, a paz, liberdade, esperança e alegria para todos que vivem debaixo do senhorio de Cristo. Portanto, a paz, a liberdade, esperança e alegria para todos os que vivem debaixo do senhorio de Cristo. Sabe, amados, as religiões muitas vezes dizem o que nós temos que fazer. E o cristianismo, ele aponta para aquilo que Cristo já fez por nós. E é isso que nós precisamos estar entendendo, queridos, o que Cristo fez por nós. Por isso, a ressurreição de Cristo traz transformações para a nossa vida quando passamos a acreditar que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nele, nós, como diz em Colossenses, temos uma nova vida. Vivemos agora em novidade de vida. A palavra, amados, de Jesus ali na cruz, pouco antes de morrer, é uma palavra que todos nós estamos acostumados a ouvir, que diz, está consumado. Jesus disse isso, está consumado. E um autor, queridos, falando sobre isso, ele então traz a ideia. Quando Jesus diz que está consumado, ele não quis dizer que fez a parte dele, o que foi necessário, agora eu tenho que fazer a minha parte. Não significa isso. Não significa que foi feito algo que nós temos que dar continuidade. Não, está consumado. Algumas traduções dizem, está pago, está quitado. Jesus não pagou a primeira prestação e falou, agora você se vira com as demais prestações. Não, ele falou, está tudo consumado, está tudo quites. A partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. E isso não foi feito através de nenhum sacrifício, conforme nós lemos no Antigo Testamento. Não, isso foi feito porque Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se entregou naquela cruz por todos nós. Ou seja, vou enfatizar novamente, Jesus não disse, eu fiz minha parte, agora vocês façam a parte de vocês. Queridos, nós temos que ser e ter a prática, sermos práticos realmente em relação à nossa conduta diante de Deus. Salomão, quando ele escreve ali o Salmo 127, ele é muito prático. Ele fala, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. A vida cristã é assim, querido. Se Deus não fez e não fizer, não adianta todo o esforço humano. Isso é o cristianismo. É Deus trabalhando para nós que confiamos nele. E Isaías, no capítulo 30, diz que no sossegar, no ficar quieto, tal, estaria a vossa força. Mas não quisestes. Então, a vida cristã, queridos, quando nós começamos a ler no livro de Efésios, não começa numa caminhada. Paulo diz que quando nós temos a percepção, a visão, a revelação de que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E isso é importante, queridos, porque a partir do momento que eu tenho essa noção,
eu tenho a compreensão de que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu sou abençoado. Não serei um dia, ou quem sabe, não é mais uma promessa, mas é uma realidade. Ou seja, amados, a ressurreição de Cristo traz transformações, porque ela traz a realidade de Deus para nós. Aquilo que talvez os profetas sonhavam, aquilo que talvez os profetas idealizavam, hoje não é mais uma idealização, é uma realidade em Cristo Jesus. Sabe, amados, tudo que era necessário para a nossa reconciliação com Deus foi feito em Jesus Cristo. Tudo que diz em relação à questão da vida eterna foi resolvido através da morte e ressurreição de Jesus. Tudo mesmo que você imaginar foi totalmente realizado na morte e ressurreição de Jesus. Então, mas a morte e ressurreição de Jesus é o foco realmente da nossa fé de sermos cristãos. Tudo o que nos resta, queridos, diante dessa realidade, é recebermos este presente de Deus, esta graça de Deus, crendo nele, o reconhecendo como o Cristo, o Messias, o Salvador. E como diz Wesley, a partir daquele momento, da experiência que ele teve com o Senhor, ele disse: eu entendo que Cristo é o único e suficiente Salvador. Não preciso de mais nada, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Queridos, a primeira transformação que Jesus traz para nós, o Cristo ressurreto muda a nossa visão da morte. Por isso, nesse capítulo 15 aí, se você estiver com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. No versículo 55 diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, amados, aqui, essa expressão aguilhão tem a ideia, uma ideia básica. Eu sei que tem outras interpretações, mas o grego nos dá uma ideia básica de como algo estivesse nos picado e o veneno estava ali, e começou a inchar, de repente um choque anafilático poderia acontecer, e de repente, então, aqui Paulo diz que a morte e a ressurreição de Jesus, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. A morte e a ressurreição de Jesus arranca de nós esse veneno, arranca de nós essa cilada do inferno que trouxe e de uma maneira encapsulada e inoculou em nós o vírus do pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, queridos, ele levou sobre si os nossos pecados. E se a força da morte vem através do pecado, então, através do perdão, nós podemos ter realmente uma mudança na nossa percepção da morte. O Senhor arrancou esse ferrão, vamos dizer assim, das nossas vidas e tomou para si mesmo na cruz do Calvário. Ou seja, não saiu e desapareceu o nosso pecado. O nosso pecado, ele foi parar na pessoa de Jesus. Ele pagou o preço pelo meu e seu pecado. Por isso que alguém já escreveu, e você sabe muito bem, a obra da cruz, ela nos trabalha no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Por isso, quando estamos em Cristo Jesus, queridos, a morte, ela ainda virá sobre nós, mas ela não poderá nos manter debaixo do seu poder. Porque, amados, até em muitos lugares você vê esses versículos, até muitas vezes, nos velórios, por mais diversos lugares você vê isso, muitas vezes está aquele versículo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, muitos escrevem isso, mas poucos são os que creem realmente que isto acontecerá. Porque a morte não vai nos deter debaixo ali do seu poder. Por isso vem a ressurreição. Jesus se entregou à morte, mas não ao poder da morte. E, queridos, através disso, nós vencemos o temor. Nós podemos comparecer diante de Deus, pois Ele transformou a morte não mais em condenação, mas Ele transformou a morte em vitória. Porque a morte
não é mais para nós o salário do pecado. A morte para nós é a possibilidade da ressurreição em Cristo Jesus. Por isso, enfatizando João 11, 25, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí Paulo também, queridos, no capítulo 8, verso 1 de Romanos, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados, a morte é a ressurreição de Jesus. A ressurreição transforma a nossa percepção da morte. A morte agora não nos amedronta, a morte não nos assusta, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos uma vida, e uma vida com abundância, e uma vida eterna. O Senhor removeu este aguilhão. Jesus mudou para sempre, queridos, aquela angústia da questão da morte e do morrer. E passamos a ter a experiência agora de que nele nós somos mais do que vencedores. Por isso Paulo diz no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, a ressurreição traz uma percepção diferente da morte e do morrer. Mas também, queridos, o Cristo ressuscitado traz para nós uma nova visão da vida, uma nova postura diante da vida e do viver. Nós lemos aí no versículo 58 do capítulo 15, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Essa expressão, portanto, ele está fazendo uma relação. Diante do que nós falamos até aqui em relação à ressurreição de Jesus, diante desses fatos que apresentamos, ele diz, meus irmãos, sejam fortes e firmes. Ou seja, esta percepção da ressurreição, queridos, muda a nossa vida, pois traz para nós força e firmeza diante das adversidades. Nós conseguimos passar, como diz Davi, pelo vale da sombra da morte. Nós conseguimos vencer as batalhas que se apresentam. E somos fortalecidos no nosso homem interior. E alguém escreveu, queridos, que a fé logo fracassa se perdermos de vista a ressurreição de Cristo. A fé logo fracassa se perdermos de vista a ressurreição de Cristo. Porque, queridos, a fé nos leva a entender o que Cristo fez. E entendendo o que Cristo fez, isso vai nos fortalecer, isso vai nos dar firmeza. Por isso, Paulo, nesse capítulo 15, no verso 14, nós não lemos o 14, mas ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, queridos, tudo se torna vão. Nenhuma atividade na vida da igreja se torna relevante se perdermos a dimensão da ressurreição de Jesus. Se nós perdemos de vista, queridos, o poder do Cristo ressurreto, nós vamos ser cercados por todos os tipos de dúvidas e nós seremos oprimidos pela descrença. Podemos, então, queridos, afirmar que cremos em Cristo, mas sem confiarmos no poder da ressurreição, nós nos sentiremos sozinhos e o medo nos dominará. E sabe, amados, parece que isso tem acontecido. Muitos afirmam que Cristo ressuscitou, mas ainda são dominados pelo medo. Contudo, queridos, a fé em Cristo Jesus, no Cristo ressurreto, traz força e firmeza para nós. Por isso o salmista diz, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei louvores a Ti. Firme está o meu coração. O fundamento da fé, queridos, é a ressurreição de Jesus. Temos um Salvador, Jesus vive. E Ele intercede por nós. Diz Romanos 8:34. Nada na vida ou na morte pode nos separar do seu amor. Romanos 8:35. Ou seja, queridos, nenhuma coisa que possa acontecer nas nossas vidas passa desapercebida aos olhos do Senhor. Há coisas difíceis, há coisas que nos machucam, há coisas que doem, mas o Senhor ressurreto está conosco.
Ele muda a nossa percepção da vida e do viver. Então nós podemos viver, queridos, realmente em todos os momentos, sabendo que o Salvador, Jesus, anda conosco em todos os momentos. Uma outra coisa, queridos, que a ressurreição traz para nós, o Cristo ressurreto traz para nós profunda alegria. Não é um momento alegre, mas uma profunda alegria. Por isso o apóstolo Paulo diz assim que realmente em muitos momentos ele tinha tristezas, mas ele buscava no Senhor a força. Ele tinha lutas por fora, temores por dentro, mas a alegria do Senhor. Ele tinha uma percepção, ele diz que nada pode se comparar diante da revelação da sublimidade de Cristo Jesus. E aqui ele não falava do Jesus que viveu e morreu, mas do Cristo ressurreto. Ou seja, queridos, aí do versículo 58 do capítulo 15 diz: sempre abundando na obra do Senhor. Numa outra tradução, queridos, diz assim: trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. É a versão transformadora diz isso. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo. Queridos, a palavra entusiasmo, ela tem a ideia do grego, enteos, que significa cheio de Deus. Por isso, queridos, há uma música antiga que diz: não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Eu sei que nós temos momentos de tristeza, mas a alegria do Senhor nos sustenta. E assim como Neemias, passando por momentos de lutas, ele diz: a alegria do Senhor se transforma em força para nós. A alegria do Senhor a nossa força é. Sabe, nós não trabalhamos para Deus, queridos, para obtermos o seu favor, mas porque nós já recebemos na ressurreição todo o favor de Deus. Ali em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz, no finalzinho: nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, nós não precisamos fazer, porque Cristo já nos tornou amáveis aos olhos de Deus. Somos amados por Deus porque nos tornamos seres amáveis por causa da obra da cruz, por causa da ressurreição. Nós trabalhamos, pois sabemos que em Cristo o nosso futuro está garantido. Eu não trabalho para obter a vida eterna, mas porque eu tenho a vida eterna, eu trabalho com alegria, mesmo diante das decepções da vida, mesmo diante dos momentos de dores, de desânimo, de dúvidas, mas nós prosseguimos. E, queridos, uma das coisas que eu tenho pensado nesses dias, por exemplo, quando falamos do amor, nós falamos que o contrário do amor seria a indiferença. Não é o ódio, mas a indiferença. E sabe, queridos, o contrário de fé não é dúvida. Porque quando homens e mulheres, você pode perceber isso na Bíblia, eu tenho meditado sobre isso, queridos, e eu cheguei a essa conclusão de que em todos os momentos, quando homens e mulheres estavam passando por lutas, em nenhum momento veio a voz do Senhor, ou do anjo, ou do próprio Senhor, falando: olha, deixe de duvidar, siga em frente. Mas em nenhum momento, queridos, eu pelo menos eu não vi isso, mas eu ouvi as expressões do Senhor dizendo: não temas. Porque, amados, o problema da fé, o contrário da fé, é o medo. E é isso que situações tentam fazer. Termos medo, medo do futuro, medo do que vai acontecer amanhã, medo disso, medo daquilo. O terrorismo do medo. Mas o perfeito amor em nós, através do Cristo ressurreto, lança fora todo medo. Todo medo. Porque a palavra diz que aquele que tem medo, tem o temor, não é perfeito em amor. Quando nós chegamos a ter, queridos, a firme convicção de que Cristo ressuscitou da morte e vive em nós, servir ao Senhor, não importa quantos anos temos, se somos jovens ou se somos um pouquinho mais idosos, já na faixa da vacinação, né, pastor?
Está chegando aí. Né? Não importa. Nós trabalhamos para o Senhor, porque o amamos. Sabe, queridos, ali no livro de Eclesiastes, há uma expressão logo no capítulo 1, ali, no versículo 8, onde Salomão diz assim: tudo é cansativo, que não há como descrever, não importa quantas coisas vemos, nunca estamos satisfeitos. E na continuação do versículo, isso na versão transformadora diz: nós nunca temos contentamento. Sabe, queridos, isso aqui, eu creio que Salomão escreveu depois que ele se desviou da presença do Senhor. Quando ele perdeu a percepção da ressurreição eterna do Senhor. Ah, mas Salomão, na época, não tinha Cristo. Cristo é de eternidade e eternidade. Ele é Deus. Esse é o mistério da Trindade, queridos. Por que eu coloco como Salomão escreveu isso quando ele estava desviado? Porque, queridos, nós temos o contrário disso no Novo Testamento através da pessoa de Paulo. Paulo diz: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está se renovando a cada dia. Ou seja, ele não está desistindo, ele não está achando cansativo as coisas, porque há uma renovação constante de Deus através do Espírito Santo na sua vida. E quando vem a questão do contentamento, Paulo fala assim: aprendi a viver contente. Ele aprendeu, queridos. A aprendizagem não é fácil. Por isso nós temos que aprender constantemente. E aí então nós vamos aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. E temos, por fim, queridos, aqui, o Cristo ressurreto. Traz para nós plena realização. Queridos, o que o ser humano busca é uma realização. E em Cristo Jesus, ressurreto, nós temos isso. Quando o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 58, nosso trabalho no Senhor não é vão. Ou seja, nós estamos na plena realização da vontade e do querer de Deus. Isso traz uma vida significativa, uma vida real, uma vida realmente prazerosa. Nós nos sentimos realizados porque estamos fazendo a obra do Senhor. E nós sabemos que Ele já fez tudo que era necessário. E então o que nós fazemos é um reflexo à ação primeira de Deus através da obra da cruz. Ou seja, mas nosso investimento de tempo, de recursos, tudo que fizermos para o Senhor não é vão. Nada é vão. Por isso, queridos, eu lembro da história, todos talvez conheçam essa história de Wesley, que ele foi numa reunião de oração e ele fala assim: eu fui de má vontade. Eu sei que vocês não estão aqui de má vontade. Né? Eu percebo a animação, a alegria. Mas ele foi lá de má vontade e ali ele teve uma experiência profunda com o Senhor, do poder da ressurreição, e ele se tornou uma labareda de fogo realmente para transformar a nação. E eu fiquei pensando, e se ele fosse de boa vontade, hein? Já estaremos lá em Marte, já evangelizando. Né? Ou seja, queridos, o trabalho do Senhor não é em vão. Mas o Wesley falou assim: eu não estou com muita vontade, mas eu vou à casa do Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso estar na presença do Cristo ressurreto. E, queridos, uma das coisas que mais me impressiona é que ele estava lendo, né, a pessoa que estava ali ministrando, leu o prefácio da carta de Martim Lutero aos Romanos. Eu gosto muito de ler, queridos. Mas outro assim chato é esse prefácio da carta de Martim Lutero, né, ao livro de Romanos. É chato. Chato, chato, chato. Mas Deus transforma todas as coisas, queridos. Por isso, nós precisamos estar atentos, queridos, realmente aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. E tenho uma certeza, queridos, tem uma frase que me acompanha há mais de 30 anos, eu tenho essa convicção. Um dia um pastor, um amigo, nós conversando, e ele me falou essa frase, e isso gravou na minha mente, no meu coração, e eu tenho isso para mim em todos os momentos. Ele dizia, e diz, não morreu ainda, né? O Covid não pegou ele ainda, diz assim:
Tudo o que começa com Deus tem futuro. O que começa sem Deus não tem futuro. Tudo o que começa com Deus tem futuro. Sabe, amados, alguém escreveu sobre a questão da realização, e nós, como igreja, temos que ter esse sentimento, essa percepção de que nós somos realizados em Cristo Jesus. Somos limitados hoje pelo tempo, pelo espaço, somos limitados pelo número de pessoas na vida da igreja, no templo, mas as casas estão recebendo mensagens do Senhor através de vídeo, enfim. Nós estamos limitados de várias maneiras, queridos, mas nós somos um povo realizado porque nós estamos dentro da vontade do Senhor. Perceba isso, porque senão isso vai trazer desânimo para o teu coração. E alguém escrevendo sobre a questão, queridos, de nós termos realmente a percepção da ressurreição de Jesus, ele diz, é uma palavra até um pouco forte, queridos, mas eu creio que muitas vezes é necessário para nos chacoalhar. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, feche a porta da igreja e vão embora. Porém, se cremos no Cristo ressurreto, por que não estamos semeando as boas novas de salvação? Vou repetir, querido, se Cristo não ressuscitou, feche a porta da igreja e vão embora. Porém, se cremos no Cristo ressurreto, por que não estamos semeando as boas novas de salvação? Queridos, por meio da fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos realmente agradáveis a Deus, ao Deus Pai Todo-Poderoso. E na força do Espírito Santo, queridos, nós passamos a agir. E com certeza, queridos, nosso trabalho no Senhor não é vão. Por isso, queridos, eu preciso ter essa dimensão, que a ressurreição, ela vai trazer transformação, ela vai mudar a minha percepção da morte. Romanos 6:9 diz, a morte não tem mais domínio sobre nós. Também, queridos, o poder da ressurreição traz uma mudança para a minha vida e para o meu viver. E aí então eu percebo que a palavra de Jesus ali de Mateus 28:20 é uma realidade. Estou convosco todos os dias. A tradução, a versão transformadora diz, eu estarei sempre com vocês. E a ressurreição traz para nós, queridos, uma profunda alegria. Porque o poder da ressurreição, queridos, nada mais é do que a presença real de Jesus em nós, através do Espírito Santo. E o fruto do Espírito é a alegria, uma alegria sem medida. E por fim, queridos, o poder da ressurreição traz realização. Realização para as nossas vidas. E eu quero terminar com uma citação de um teólogo chamado Luigi Giussani. Giussani, ele diz o seguinte, sem a ressurreição de Cristo, só existe uma alternativa, o nada. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, só existe uma alternativa, o nada. Ou seja, não existe nada fora da esfera do poder da ressurreição de Jesus. Por isso, queridos, feche os teus olhos, nós vamos orar. E essa palavra, queridos, é bem prática, né? Não vamos fazer o apelo, não vamos apelar, né, como diz alguns. Mas eu digo para você, queridos, seja prático assim como Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta os edificadores, o trabalho vai ser vão. Mas se nós cremos, queridos, que aquele está consumado, é real, é verdadeiro, e ele nos atinge hoje, e que nós fomos tocados pelo poder da ressurreição de Jesus, não haverá desânimo que nos faça voltar atrás. Não haverá medo que nos assuste. Não haverá força que possa resistir àqueles que estão em Cristo Jesus. Ventos vão soprar,
A água do rio vai subir, mas no Cristo ressurreto, nós estamos edificados sobre a grande rocha. Senhor, nesta noite, oramos aqui por nós mesmos, pelos irmãos que nos assistem, Senhor, pela internet. Ó Senhor, muitas vezes nós estamos tão equivocados na nossa prática cristã, e nós queremos edificar e fazer tantas coisas, mas, Senhor, sabemos que o Senhor já fez, e nós queremos, Senhor, estar dentro da continuidade da Tua obra, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, esteja abrindo os nossos olhos espirituais, esteja abrindo realmente os nossos ouvidos espirituais, para que a cada momento possamos viver pelo poder da ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Pastor Eduardo.